Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui iniciando mais um podcast aqui no Habeas Papo e hoje nós temos a ilustre presença da magistrada do primeiro juizado aqui de Arapiraca Cível, a doutora Caroline Valões, e a gente vai falar um pouco sobre um pouco da carreira dela, né, da sua formação profissional. A doutora Caroline, ela possui bacharelado em Direito pela UFAL, especialista em Ciências Criminais pela FADISC, São Paulo, mestra em Direitos Humanos pela UNIP, Sergipe, professora da Escola de Magistratura da ESMAU, autora do livro Justiça Restaurativa pela Lente de uma Magistrada, um relato de experiência pela editora Dialética, e coautora do livro Justiça Restaurativa e Violência Doméstica, da editora De Plácido. Então, doutora Caroline. Estamos aqui hoje, então, para falar sobre muitas coisas que perpassam especialmente pelo meu ingresso, né, na carreira jurídica, especialmente na condição de magistrada, né? Mas, antes disso, eu quero dizer, Gustavo, que é uma honra estar aqui falando sobre a minha trajetória, podendo falar um pouquinho sobre a carreira da magistratura, podendo falar o que é ser uma juíza mulher, né, num poder que é composto quase que em sua maioria por homens, poder, talvez, por meio da minha fala, inspirar, né, os estudantes a galgarem essa carreira, né, que é tão especial. Você pode estar numa ilha distante, no meio do nada, e se você diz ser um juiz, uma juíza, as pessoas compreendem o que você faz, a importância disso. Então, é uma carreira muito bonita. Então, é uma honra e um prazer, vamos lá. Estou disposta aí a responder o máximo de coisas possíveis. Lembrando que a doutora Caroline está trabalhando há mais de 15 anos, né, isso, como na magistratura. Atualmente está no primeiro juizado há quanto tempo? No Juizado Especial Cível de Arapiraca há 3 anos. Mas eu sou juíza no TJL desde 2010. Já passei por diversas comarcas. A carreira da magistratura aqui em Alagoas ela é dividida em 3 entrâncias. Quando a gente acessa a carreira, a gente necessariamente toma posse, né, em comarcas de menor tamanho, menor volume de processo, que são as comarcas de primeira entrância. Com o passar do tempo, você vai, por meio de promoções, né, por merecimento, por antiguidade, subindo degraus, subindo para a segunda entrância e, finalmente, a terceira entrância, composta hoje pelas cidades de Penedo, Arapiraca e Maceió. Então, em relação à carreira, eu ocupo agora o último grau na primeira instância, né, porque eu estou na terceira entrância. Então, agora seria somente o tribunal. Então é isso, são 15 anos de estrada. Bastante tempo. E aqui no juizado, como eu disse, 3 aninhos. Bastante tempo e bastante experiência. Agora a gente vai começar uma série de perguntas, né? E a primeira delas é: como surgiu o seu interesse pelo direito? E se houve algum momento marcante que levou a escolher essa profissão na magistratura? Tá, a escolha pelo direito foi especialmente porque eu sempre me dei bem nas áreas, nas matérias, né, das ciências humanas aí. Sempre fui muito boa em português, sempre gostei muito de ler, né? Sempre fui muito curiosa, sempre gostei de pesquisar. E a outra alternativa que eu via na época, até porque eu tenho irmãos mais velhos, né? Eu sou a 4ª de 5 irmãos. A minha primeira irmã fez medicina, o segundo fez direito, o terceiro fez ciências da computação. Eu nunca fui apaixonada embora não fosse uma aluna ruim, nunca fui apaixonada pela área de exatas, então excluí de imediato. Então, assim, para mim, naquela época, a alternativa ao direito era medicina, né? Então, eu escolhi fazer direito porque eu achava que eu tinha mais jeito para coisa, sempre gostei muito de me comunicar também, achei que isso seria... eu largaria na frente também por conta dessa característica e escolhi o direito. Embora eu tenha tido um pai que, durante muito tempo da vida, foi padre, mas constituindo uma família, né, após largar a batina, ingressou na faculdade de Direito e fez concurso para promotor, já mais velho, tendo se aposentado como promotor de justiça. Então, eu tinha essa referência, assim, em casa,
né? Não muito próxima, porque ele já era muito mais velho que ele, a gente não conseguia trocar muitas informações sobre a área jurídica, mas eu tinha essa referência, né? Não dá para desprezá-la de forma alguma. Entendi. E assim, o que a gente mais gosta de estudante e quando a gente vê que uma pessoa alcançou um nível muito alto de estudos, que conseguiu ingressar na magistratura, em promotoria, defensoria, a gente sempre tem essa curiosidade. Eu e meus amigos, a gente sempre fica assistindo podcast de pessoas que foram bem-sucedidas no âmbito do concurso público e a gente fica sempre espelhando, né, procurando pessoas de referência, por isso que também é um dos motivos que eu procurei a senhora para a gente fazer essa entrevista, mas dessa vez eu estou no lado ativo perguntando e a gente quer saber como foi a sua vida durante a graduação, como foi que a senhora direcionou esse estudo? Foi depois da graduação que começou esse estudo para concurso? Eu vou lhe durante? contar. Gustavo, eu resgatei isso quando eu estava, né, nesse processo de estudo para a magistratura. Eu costumo sempre comparar com qualquer processo, né, de evolução, como, por exemplo, a gravidez. A gente começa grávida de poucas semanas e você vai evoluindo até que o bebê esteja maduro para nascer. É um processo, né, de amadurecimento nos estudos. Então, não há tempo, nem há forma certa. Você tem que estudar até passar e corrigindo, né, e realinhando rotas, corrigindo erros, até conseguir. E eu falei pela primeira vez em ser juíza com 15 anos de idade. Na missa que meus pais fizeram para celebrar os meus 15 anos, o padre me perguntou: Carol, o que você quer ser quando crescer? Isso está gravado, tá? E eu peguei o microfone e disse: Padre, eu não só quero, como eu vou ser juíza. Eu não tinha um referencial de juiz, nem na família, nem tive na faculdade, sabe? Eu tive alguns professores juízes homens, mas não foram os que mais me inspiraram. Não sei lhe dizer se é porque eu não tinha tanta afinidade com a matéria ou com a pessoa, mas não tive um referencial de juiz ou juíza que me inspirasse durante a faculdade. Durante a faculdade, eu fui policial civil, eu era papiloscopista da Polícia Civil, e aí, então, eu deixei de estagiar, né, na área jurídica, eu deixei de estagiar no Tribunal de Justiça de Alagoas, eu não tive contato com juízes estaduais, né? Eu deixei de fazer prova para estágio na Justiça Federal, eu não tive contato com juízes federais, na prática, eu não vivenciei isso. Eu fiz somente o estágio obrigatório no último ano da faculdade, que ainda hoje é o doutor Vladimir, né, Rocha, Vladimir, acho que é Rocha, quem está lá, né, à frente da unidade que tem convênio com a UFAL. Inclusive, depois de juiz, eu retornei como juíza da vara para substituí-la, fiquei lá quase um ano, substituí-la foi bem bacana. Então, assim, eu não tive grandes referenciais. E, ao mesmo tempo, eu era policial civil. Então, quando eu acabei a faculdade, eu disse: o que é que eu vou fazer agora? Eu só sabia que eu não queria continuar sendo policial civil, né? Eu queria resgatar esse sonho da magistratura, né? Então eu disse: agora eu preciso, né, focar nesse meu desejo. E direcionei os estudos para a carreira da magistratura. Quando eu acabei a faculdade, Gustavo, eu fui para São Paulo, né? Meu primeiro marido, nessa época, se formou em medicina, foi fazer residência médica em São Paulo, a gente se casou e eu fui com ele. E lá, assim que eu cheguei, abri o concurso para analista do TRE. Então, eu prestei esse concurso para oferir renda, porque eu tinha pedido a exoneração da Polícia Civil aqui em Alagoas, e passei nesse concurso de analista, né? Comecei a trabalhar como analista do TRE e focada somente nos estudos da magistratura. Então, foi assim que eu resgatei esse desejo de me tornar juíza. E aí eu lhe digo, eu não tive referenciais inspiradores nessa fase, mas eu tive, durante o meu trabalho como analista no TRE, contato com juízes e juízas eleitorais, e nesse momento, Gustavo, eu tive a oportunidade de saber a juíza que eu não queria ser. Quando eu for juíza, eu não vou fazer isso.
Quando eu for juíza, eu não vou agir assim. Então, nesses contatos que eu tive, nesses 3 anos como analista do TRE, antes de assumir a magistratura aqui em Alagoas, eu tive experiências que me mostraram o caminho que eu não deveria seguir. E a gente volta já para os estudos, à medida que você for perguntando, mas eu só quero lhe dizer que eu fui ter a minha primeira e grande inspiração quando eu adentrei a magistratura de Alagoas. A doutora Lorena Souto Maior foi juíza aqui em Alagoas até pouco tempo. Ano passado ela pediu exoneração para assumir um cartório em Balneário Camboriú. E ela foi a minha primeira, ainda durante o curso de formação, primeira e grande inspiração de juíza mulher no Poder Judiciário. Entendi. Ótimo. Agora, uma pergunta que a gente sempre gosta de saber, porque muitas vezes durante a graduação a gente acha que sempre que aquele melhor aluno da sala vai ser o mais bem-sucedido posterior a ela. E muitas vezes a gente encontra um aluno que é mediano, que não tem grande desempenho, que também consegue. Mas a sua característica, como era? Era sempre aquela aluna excepcional ou era aquela aluna mediana durante a graduação? Nas matérias em que eu empreguei energia, eu era excepcional. Mas eu costumava não é que eu fosse mediana, mas eu costumava ser boa igualmente em tudo. Vamos dar uma nota 8, assim, tá? Acho que a mediana tá no 6, né? Mais ou menos. Isso, 6, Sim, 7. 6, 7. Vamos botar um 8, 8,5, assim, né? Em algumas matérias com as quais eu me identifiquei mais, eu cheguei a ser excepcional. Mas não, se você fosse pensar na aluna referencial da sala, não era eu. Não era eu, tá? Eu acho que a escolha do que você quer ser tem que estar aliada à constância e disciplina, sabe? Porque vão ter dias que a motivação não vai te ajudar. Vão ter dias que você não vai estar motivado. Vai ter dias que você não vai querer estudar. Vai ter dias que você vai encontrar qualquer desculpa para não fazê-lo. Então, às vezes, o aluno excepcional, ele peca na constância e na disciplina, né? Ele não faz o que tem que ser feito naquele momento, naquele dia, naquela hora. Ele peca por isso. Ou não. E pode acontecer do aluno mediano ser um excepcional, ser excepcional na disciplina, no comprometimento, na organização, no realinhamento de rotas, na análise de provas, de editais, de estratégia. E o concurso passa no concurso também, Gustavo, quem tem quem faz um trabalho emocional, sabe? Quem tem esse cuidado com a saúde emocional. Porque senão você chega na hora da prova, você pira, você trava, você dá um branco, você não dorme, você fica ansioso, você acha que tudo vai dar errado, você tem a crise da impostora, eu não mereço, né? Eu não consigo, eu não tenho capacidade. Então, você tem que estar trabalhando também o seu emocional. Eu tive suporte emocional, especialmente na última fase do concurso da magistratura, porque eram as fases mais difíceis, especialmente porque durante o concurso da magistratura da Alagoas, eu comecei fazendo prova sem estar grávida, da minha primeira filha, depois engravidei, fiz prova pouco grávida, muito grávida, bastante grávida, depois de grávida, com ela pequenininha, então eu precisei de um suporte emocional muito forte para não pirar, não perder a crença de que era possível, sabe? É bastante complicado, principalmente uma mulher quando tem um filho, passa por aquela fase do puerpério, não é? Então, assim, os hormônios interferem bastante nesse suporte emocional. Então, imagino o quanto foi difícil ter que lidar com toda essa questão. Sim, o cansaço físico, né? Você está esgotada. Tem a questão hormonal também, né? Própria do puerpério. E tem o corpo, né? O corpo, quando é cesárea ainda pior, tem a amamentação, que não é uma coisa natural, o bebê nasce, não é natural a amamentação, é sofrida, você tem que aprender a amamentar, o bebê tem que aprender a mamar. Então, é bem penosa, mas eu me lembro de estudar muito durante a noite, com as luzes apagadas e o computador ligado, estudando jurisprudência, lendo enquanto amamentava. Isso é uma memória muito forte, assim, em mim.
E durante esses estudos, assim, qual era a maior dificuldade que a senhora enxergava, assim, de uma matéria que eu diria, meu Deus, eu estou, assim, a pulso aqui, mas eu estou nessa Uhum. matéria? Olha, eu não eu saí da faculdade devendo muita coisa para várias matérias, né. Embora o curso de direito da UFAL seja maravilhoso, sempre deixa a desejar ali e acolá, né, enfim, você tem que dar conta de estudar depois, senão você não consegue, né, se dar bem nas provas. Eh, mas é lógico que tinha algumas matérias com as quais eu tinha menos ou mais afinidade. Essas matérias que eu tinha menos afinidade, hã, eu comecei do zero. Eu digo: "Não, espera aí, eu vou começar do zero", testei algumas aulas diferentes para tentar me apaixonar pelo professor e dar certo. Algumas doutrinas diferentes, que a melhor doutrina para você, o melhor livro para você é o que você consegue estudar, tá? Às vezes você não consegue estudar por um autor que é indicado, você vai ter que fazer o teste com outro. Mas uma matéria com a qual eu realmente não me bicava era o direito empresarial. Eu sempre achei muito complexo, muito difícil. E sempre eram aquelas provas que me deixavam mais ansiosas, né. Mas enfim, a estratégia é você pegar não adianta você pegar um edital e começar a estudar sempre o que você gosta, porque às vezes não dá tempo de você terminar de estudar todo o edital, e aí você sempre está estudando o que você gosta, entendeu? Então se você pega um edital, você tem que olhar primeiro: "Espera aí, o que é que eu não estudei ainda?". Começa por aí. Ou pega um edital, na parte de civil, vou começar de trás para frente. Porque senão você nunca vai chegar nas sucessões, no inventário de sucessões. Você sempre começar lá na frente, entendeu? Nas pessoas. Então eu tinha sempre essa estratégia. Começava também muitas vezes a estudar o edital pela matéria que eu menos gostava, ou no horário que eu rendia mais, eu sempre pegava a matéria que eu menos gostava, né? Sempre fiz muita resolução de questão. O estudo para o concurso, ele tem que estar com várias técnicas, várias estratégias associadas. Não dá para você passar no concurso lendo só doutrina, ou lendo só lei, ou lendo só jurisprudência, ou lendo só, ou fazendo só prova. Você tem que aliar todas essas estratégias. Você precisa conhecer a banca que está elaborando as suas questões. Você tem que fazer muita questão. E as questões, elas se repetem, se não literalmente, não estou dizendo isso, mas de uma maneira diferente, termina trazendo a mesma coisa. E é isso. Eu tinha, sim, as matérias com as quais eu não tinha afinidade, mas em um determinado momento a prova veio para mim, né? E eu consegui me dar bem. E, assim, durante esse tempo que a senhora estudou, provavelmente não existia esses grandes grupos de estudo como o GRAM e outros, né, que o pessoal estuda hoje. Mas na sua época era um estudo mais direcionado como? Era muita leitura de lei seca, era muita questão, como a senhora já respondeu, era muita questão também, mas a senhora assistia videoaula ou fazia cursinho presencial, como era? Olha, na minha época era o LFG, o extinto LFG, do Luiz Flávio Gomes. Era o que bombava no país todinho. E eu estava em São Paulo, né? Então, acesso a tudo lá. Eu podia assistir o LFG online ou podia, que já estava disponibilizado para todo o Brasil. Acho que foi o primeiro curso que foi para todo o Brasil. Se antes disso você queria fazer um cursinho para concurso, você tinha que se mudar para São Paulo. As pessoas se mudavam para lá, não tinha curso, você assistia online. Então, assim, eu estava em São Paulo. Então, lá você tinha cursos pontuais também. Se você queria fazer prova para PGE, você tinha um concurso só para PGE. Você queria fazer MPF, só MPF. Você queria magistratura, só magistratura. Eu acho que é uma boa você direcionar, né, esse estudo desde videoaulas também. Ou comprar matérias, assim, né, espaçadas, assim, que componham aquele edital. E também eu tive acesso a cursos pontuais que vocês têm hoje, né, até mais. Naquela época não tinha curso preparatório só para prova oral. Curso preparatório só para, sabe? Só para sentença penal, sentença civil, enfim. Mas eu tive os melhores professores. Os professores que a gente estudava nos livros, eu tive acesso pessoalmente, né? E você sai dessa zona, assim, né,
pequena de estudantes, vai para um polo como São Paulo, você termina tendo contato com várias pessoas do Brasil. Você termina se olhando, é como se fosse um reflexo de si mesmo. Eu preciso saber em que nível eu estou. Né? Porque quando você está na faculdade, às vezes você é o melhor da sala, ou você está bem, você diz, não, estou bem. Para um concurso de ponta da área jurídica, você não precisa estar só bem. Você precisa estar muitíssimo bem. Você precisa ser o melhor da faculdade, né? Naquele momento, assim, se você já se propõe a estudar para o concurso da magistratura, e eu acho que você já larga na frente, você precisa estar muito bem já desde logo. Se você está estudando num cursinho, você se percebe que você não está legal, você precisa focar um pouco mais. Porque são muitas pessoas fazendo concurso e está cada vez mais difícil, né? Agora já tem mais um pré-requisito que é a prova da ENAM. Na ENAM? É ENAM, isso. E aí você precisa estar sempre evoluindo, né? Com constância e disciplina. Então é isso, eu fiz o LFG, fiz 6 meses de LFG, eu já trabalhava no TRE, fazia LFG, me ajudou demais, muito, muito, muito. Estudei muito, muito, li todos os livros, sem imaginar, de doutrina que eram indicados na época, resolvi muitas questões, eu aprendi a resolver questão, e eu amava, eu ia resolver questão com muita vontade de responder. E lia muita jurisprudência, né? Na minha época já tinha o Dizer o Direito, a gente ia lendo muita jurisprudência. Fazia uma organização de estudo e usava já desde logo essas 4 estratégias, mas eu fiz cursinho sim, foi o LFG. Agora, a senhora tocou num ponto muito importante, que é, acho que um ponto-chave para o estudante de hoje, que é a constância. Nesse processo da senhora, como era a sua constância? A senhora tinha um dia de descanso? Era todos os dias? Era o final de semana ou não? Olha, eu procurava fazer da forma menos sofrida possível. Se eu estava com muito sono, eu respeitava meu corpo, ia dormir, voltava a estudar, sabe? Eu trabalhava, na época era de 12 às 7 da noite. 12, meio-dia às 7 da noite. E aí eu chegava em casa, fazia o jantar, comia. Eu gostava de estudar a partir de 9h30, 10 horas eu começava a estudar. Eu ia até 2 da manhã. Então eu estudava assim 4 horas por dia, sempre. Sempre. Mas eram 4 horas muito bem estudadas. Me lembro, Gustavo, de eu sentar na minha mesa, a minha mesa da sala, ela não era um conjunto com cadeiras. Eu comprei a mesa, depois compramos as cadeiras. Ela era alta em relação às cadeiras. As cadeiras eram baixas. Então, eu me lembro de botar assim 2 travesseiros bem volumosos, de sentar para estudar. E lembro de quando eu levantar, aqueles travesseiros estarem achatados, da quantidade de tempo que eu fiquei ali, né? As 4 horas estudando. E eu ficava de frente para um janelão, a gente não tinha cortina, e eu ia vendo aqueles prédios todos assim, se apagando, as luzezinhas se apagando, e eu pensava, não, o pessoal tá indo dormir e eu tô aqui. Não. Então, vamos lá. E não se aproveitava o silêncio daquelas horas, né, da noite e daquele começo de madrugada para estudar. Mas daí eu dormia, né? Eu dormia digamos que eu acordasse 9 horas da manhã, dormia 7 horas por dia. Então não tinha filho nessa época? Não tinha filho ainda. Tomava café, ia organizar as coisas da casa, ia para academia e depois eu ia trabalhar. Era assim que eu conciliava, mas eu estudava todos os dias, estudava dia de sábado, estudava dia de domingo, mas também, se fosse o caso de sair, eu saía, eu viajava, né? Toda na programação. Eu vou viajar? Vou. O que é que eu preciso fazer para viajar? Né? Para não estudar na viagem. Preciso adiantar isso, isso e isso. É porque hoje, até na faculdade mesmo, a gente tem uma cultura da culpa do lazer, que é o que muitos amigos, eu converso com eles, que eles sentem culpa muitas vezes por estar tendo um momento de lazer e muitas vezes acredita naquela história de que o concurseiro que passou só é aquele que estuda 8 horas por dia, 10 horas por dia, e a senhora é uma prova viva aqui, estudando 4 horas por dia, mas tendo uma constância, a gente também consegue chegar lá, né? O que dá resultado não é o estudo de 4, 5, 6, 8 horas por dia, é o estudo constante e com disciplina. Às vezes você estuda 8 horas, mas você voa, fica disperso, vai em Marte e volta não sei quantas vezes. Não adianta, vocês causam esgotamento físico, você estuda 8 horas durante uma semana e depois você não estuda nenhuma na outra, né? O corpo não aguenta,
nem a nossa mente. E olha que loucura, porque a gente está no lazer com culpa porque não está estudando. E quando está estudando, está com culpa porque não foi para o lazer. Ah, eu não fui para o aniversário de fulano. Ah, eu não fui na casa da minha avó. Eu não fui. Então, assim, a gente está ficando maluco, né? Carregando culpa em todas as searas da nossa vida. E assim, o que eu vejo para eles, e que eu converso com meus amigos também, é que muitos deles deixam para ter esse momento de lazer ou esse momento de viver, falam que, somente quando eu for aprovado no concurso. E aí eu sempre venho com aquele discurso, mas a vida não vai esperar até a aprovação do seu concurso. Porque muitas vezes a gente precisa do lazer para hoje, né? O corpo precisa de um descanso mental. E muitas vezes, não, eu preciso estudar. Aí acaba procrastinando e a procrastinação acaba refletindo nessa culpa. Como eu disse, é um processo, né? Você não sabe quando vai acontecer. Pode levar anos aí. E, assim, causa muita ansiedade a gente viver no futuro, né? Um futuro incerto, muitas vezes, não só se vai acontecer e quando vai. Então, assim, é importante justamente esse suporte psicológico para a gente viver no presente, ter esse estado de presença, de equilíbrio, né? Para viver, para olhar, né, o quão bonita a vida é já nesse processo, né? Do próprio estudo, do amadurecimento nos estudos, né? De você ir conquistando pequenas vitórias, né, nos estudos, em vencer um edital, em se dar bem naquela prova que você imprimiu para fazer em casa, em dar o check nas horas de estudo que você programou, que tem que ser horas reais, né? Não dá para você ignorar a rotina que você tem. Talvez o que sirva para mim, ou certamente o que serve para mim, não serve para você, porque você tem outra vida, outra rotina, outra vivência, outra condição financeira, outra rede de apoio, ou não tem rede de apoio, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar esse estado de presença. Agora vamos para a próxima pergunta. E o que mais te realiza hoje na função da magistratura? O que te faz motivar a acordar e todo dia para o trabalho? Olha, Gustavo, sempre foi, né, o fato da gente, por meio das decisões, transformar vidas, né? Com um olhar muito atento às questões mais humanas, né? Que eu diria aí que é esse olhar para as pessoas que estão litigando em cada processo, né, em suas peculiaridades, em suas diferenças, né, analisando as questões de gênero, de raça, de classe, né, as condições sociais, financeiras, especialmente na seara criminal, na seara da infância e da juventude, né, a gente pode desenvolver esse trabalho com uma lente mais ampla, né, para essas questões. Mas é isso, de promover a transformação. A gente sempre, o meu marido é procurador da República, né? Faz às vezes promotor de justiça na área federal. E a gente sempre brinca, vocês pedem, vocês opinam, vocês se manifestam, mas quem manda mesmo é o juiz. Aí ele brinca, é a juíza manda aqui, manda em casa, manda isso aí. E é isso mesmo, na prática é você transformar a vida daquela pessoa da maneira como você acha ser mais justa, né? É isso. E hoje, Gustavo, aliás, desde 2021, eu coordeno uma coordenação da Escola da Magistratura que se chama Coordenação de Projetos Especiais. Essa coordenação, além de coordenar todos os estágios do TJL, inclusive eu sou sua coordenadora nos estágios também, ela desenvolve um programa chamado Programa Justiça e Cidadania na Escola, né, que é o programa mais antigo do tribunal, tem 23, 24 anos. E desde 2021 eu coordeno esse programa, ele desenvolve vários projetos junto com idosos. Ele é voltado para estudantes da rede pública estadual e municipal e para profissionais de educação, mas desenvolvemos projetos junto a idosos, a crianças, né, em comunidades vulneráveis, carentes. E isso é um respiro para mim também, sabe? De poder, através desses projetos, promover uma transformação, né? Ainda que pequena, na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles profissionais. Então, isso também me faz acordar com muita vontade de trabalhar.
Eu acredito que sair do gabinete, ver o mundo real lá fora como ele é, acho que também dá essa vontade mesmo. Sim, e muitas vezes esse mundo real me deixa, assim, muito pensativa, sabe? Pelo menos e sofrendo algum tempo depois. Sempre que eu tenho contato com crianças muito carentes, né, que vão à escola, às vezes descalça, né? Ou que naquele dia que a gente vai fazer algum projeto lá, pedem uma roupa emprestada para a vizinha e está vestindo um número muito maior do que lhe cabe, né? Você percebe, assim, crianças que somente têm acesso à comida por causa da merenda escolar, ou quando você vai num abrigo de idosos, né, que você vê aquelas pessoas tão carentes de amor, de, de alegria. Isso me traz energia para acordar todo dia, mas me faz ficar muito pensativa e às vezes sofrer, sabe? Sofrer assim nas entranhas, essas diferenças tão marcantes entre nós, né? Entre nós. Entendi. Agora, voltando, só mais uma pergunta para finalizar o quadro anterior sobre a sua história. Como foi que a senhora conseguiu fazer essa comprovação de atividade jurídica para a magistratura e quantos anos levou até a senhora, desde o início de quando a senhora decidiu, a partir de hoje, que eu vou começar a estudar, Sim. até realmente alcançar esse feito? Foram 5 anos até tomar posse. Nesses 5 anos, durante 3 anos, eu já era analista judiciária do TRE, então eu já tinha a comprovação, né? Então eu comprovei somente assim mesmo, não precisei comprovar de outra forma. Mas voltando um pouquinho, quando eu fui para São Paulo, assim que eu cheguei, eu fiz esse concurso, não chamou de imediato. Naquela época, em São Paulo, não tinha Defensoria Pública do Estado. Eu fiz OAB, né, passei e fui me inscrevi num programa que eles tinham da Procuradoria do Estado, né, num programa que fazia às vezes já defensoria. Então eu funcionava como se eu fosse uma advogada para pessoas que não tinham condições de custear, né, os processos, né, beneficiários da justiça gratuita. Então eu também tinha essa parcela de atividade jurídica que eu poderia usar, se fosse o caso, mas não precisei. Mas foram 5 anos estudando até eu tomar posse. O meu concurso, ele levou 2 anos, né, de prova. Então, você veja, geralmente eu acho que os concursos levam 1 ano, né, ele ficou um tempo suspenso. Então, você veja que eu precisei ficar 2 anos no mesmo nível, né, de mantendo aquele nível de conhecimento para poder passar na prova da magistratura. Não é fácil, de fato, mas foram 5 anos até entrar. Podia ter sido 10 e eu teria continuado. Não iria desistir. Não. Eu acho que esse é o grande foco e a persistência de um estudante. Saber que não desistir. Enquanto o coração bater dentro do nosso peito e a vontade de ser aquilo fizer sentido para você, eu acho que não é o caso de desistir. Muitas vezes, na trajetória, aquilo deixa de fazer sentido, né? Você descobre que aquilo fez sentido em determinado momento ou nunca fez, você estava ali porque no efeito manada, os seus colegas estavam, ou porque alguém da sua família teve alguma interferência, né, para que você se posicionasse nessa linha. Mas aí você se redescobre, ou você resgata alguma vocação que você tinha, né? E aí você muda completamente ou um pouco e realinha essa rota. Mas eu acho que enquanto fizer sentido, não é o caso de desistir. Pronto. Agora a gente vem para um bloco bastante importante que eu fiz questão de trazer, principalmente por a senhora ser uma mulher, e é a questão de gênero e dessa representatividade no judiciário. Você sentiu, ou a senhora sentiu, algum tipo de resistência ou desafio específico por ser mulher na carreira jurídica? Quando eu entrei há 15 anos, eu não tinha ainda essa consciência, tá? Isso é algo que vem sendo falado, não faz muito tempo que vem sendo falado. E eu tomei consciência de alguns anos para cá. Quando eu entrei na carreira da magistratura, a comunidade jurídica estava ansiando muito pela nossa chegada, né? E eu sempre fui muito bem recebida, mas
percebia que havia uma certa desconfiança, e isso foi falado para mim por algumas partes. Lembro de umas senhorinhas falando para mim, mas o juiz, aquele senhor não resolveu o meu processo, essa menina vai resolver? Né? Era num processo grande de inventário. Ela falou para mim, inclusive, eu fiz, fique tranquila, vai dar tudo certo. Então, havia essa desconfiança, não só em relação ao gênero, né? Mas em relação à idade, né? Ou pelo menos a aparência de idade que eu tinha. E, de modo geral, as pessoas esperam que seja um juiz homem e que seja mais velho, né? É a heteronormatividade que perpassa, né, tantas searas das nossas vidas e como se organizam os poderes. Espera que seja um homem, espera que seja um homem mais velho, que seja um homem branco, que seja um homem hétero, né? Isso vem mudando de anos para cá. Né? Nós temos juízes negros, nós temos muitos juízes mulheres, nós temos juízes e juízas que são homossexuais, e é isso. E essa diferença, né, essa representatividade, ela nos enriquece, porque ela traz julgadores que têm esse olhar. E muitas vezes as partes que estão litigando, que precisam da nossa decisão, estão inseridas nesse contexto. Então, isso enriquece, porque você conta com esse olhar dentro do judiciário, né? Então, de cara, eu percebi essa certa desconfiança, assim. Tive alguns processos, né, em que eu percebia uma insurgência, né, uma insurgência maior, uns ânimos mais exaltados dos advogados ou dos, né, enfim, das partes, mas não atribuía naquela época o fato de eu ser mulher e ser juíza, tá? Talvez tivesse sido. Talvez se fosse um juiz homem naquela audiência, talvez não tivesse sido dito determinada coisa, talvez não tivesse sido, né, gesticulada de determinada maneira. Não sei lhe dizer, né? O que eu posso lhe dizer é o seguinte. Nós temos hoje um Tribunal de Justiça de Alagoas de 17 desembargadores, sendo só uma mulher. Então, isso nos diz alguma coisa, né, sobre essa política de gênero. Então, nós estamos mais conscientes e estamos reivindicando ocupar espaços de poder, dizendo que queremos e que podemos, e estamos reivindicando espaço de fala para falar sobre essa política de gênero. Gênero no sentido mais amplo da palavra, para alcançar também a raça, para alcançar também as questões ligadas, né, à orientação sexual, enfim, de maneira mais ampla. Entendi. Então, assim, que conselho a senhora daria para jovens que sonham em seguir carreira jurídica, e principalmente para as mulheres que hoje fazem o curso de Direito e alcançam esse sonho? Olha, é isso, tomar consciência desde logo, né, dessas questões relacionadas ao gênero. Eu diria a elas para lerem, para além do direito, autoras mulheres, autoras negras, que falam sobre essas questões que não só sofremos na pele, né, por sermos mulheres ou por estarmos num poder, em sua maior parte, constituído por homens, mas porque elas vão precisar, a partir de um julgamento, fazer a diferença por meio de suas decisões. E como é que a gente faz a diferença por meio de nossas decisões? Especialmente para mulheres. Trabalhando com essa perspectiva de gênero, né? Compreendendo que naquele processo de guarda, talvez que se esteja alegando que ela não merece continuar com a guarda porque sai à noite com as amigas, compreendendo que aquilo é uma alegação que não seria feito se fosse o homem. Né? Compreendendo que há ali uma alegação que perpassa o gênero. Ela pode ser, sim, uma excelente mãe, né? E ainda assim ser mulher, ter direito a sair com as amigas, a ir num domingo à noite no cinema, a beber, a namorar. Né? A gente tem que, inclusive, deixar os nossos preconceitos de lado. Então, a gente precisa estudar sobre isso para a gente não levar os nossos preconceitos para as decisões. Isso é muito importante, sabe, Gustavo? Então, para além do direito, estudar sobre essas questões importantes
que elas vão trazer para o judiciário, que vão fazer a diferença, inclusive para que a gente ocupe mais espaços de poder, né? E que procurem aí um equilíbrio, né? Um equilíbrio em suas demandas, porque para a mulher a gente saiu, né, do trabalho doméstico, ocupou o espaço de trabalho fora de casa, né, em empresas e nas repartições públicas, mas a gente acumulou com as tarefas domésticas, com os cuidados com os filhos, né, com a atenção ao marido. É tentar equilibrar, né, tentar dividir melhor essas atividades, para que possam também, em relação aos estudos, se organizar de uma forma que ela consiga manter a constância e a disciplina. Entendi. Agora, partindo já para um dos blocos finais, eu gostaria de saber como a senhora, como magistrada, enxerga hoje o sistema atual brasileiro, o sistema do judiciário brasileiro, um problema que ele tem e assim, o que ele pode ser feito para ser melhorado. Uhum. A gente tem muita essa cultura da litigância, né? Cada vez mais ações sendo judicializadas, muitas ações repetitivas, para não dizer predatórias, mas também muitas ações predatórias. E uma saída é o que o judiciário vem tentando fazer, né? A gente aqui, o Poder Judiciário de Alagoas, tem muito essa cultura, né, da mediação, da conciliação, mas muitas vezes dentro do processo, eu lhe dou o exemplo da nossa unidade, a gente não consegue fazer porque você está lidando com grandes empresas, né, que não trazem proposta de mediação, de conciliação. E aí, então, trabalhar com esses núcleos pré-processuais, né, que evitam que mais um processo seja ajuizado no Poder Judiciário. Então, mais investimento nisso, mais profissionais trabalhando com isso, talvez mais profissionais trabalhando também com arbitragem, né? Eu acho que é uma saída muito boa, né? As formas alternativas, né, de conciliação, né? As formas alternativas à jurisdição, melhor dizendo, seja mediação, seja conciliação, seja arbitragem, seja justiça restaurativa. Então, acho que um investimento, né, nisso. E na parte jurisdicional é isso, o que também a gente verifica aqui, mais concursos, juiz, né? A gente tem um tribunal que tem feito concurso, né, que tem convocado mais juízes, né, que tem investido, né, também em outras searas, né, que você não pode ter concurso só para juiz, tem que ter para servidor, tem que ter convocação do estagiário, né? Então, mais investimento nessa parte humana, né, para a gente poder lidar melhor com esses processos. E a tecnologia. A tecnologia, acho que veio para ficar. Eu não acho que dá para ignorar a inteligência artificial, né? Eu acho que o judiciário vai ter que se adequar a ela, regulamentar a forma de utilizar, investir em treinamento dos juízes, juízas e especialmente da assessoria, né? Para aprender a trabalhar e a melhor forma de trabalhar, né? Em que a inteligência artificial pode nos ajudar sem comprometer, né, o juízo de valor, né, que se exige do ser humano. Né? Você não vai padronizar as decisões. O juiz tem que estar à frente, né, emitindo juízo de valor. Olha, aqui é assim, aqui é assado. Mas em que momento a inteligência artificial pode facilitar esse trabalho? Será que seria numa triagem inicial, verificando quais são os processos que são iguais? Né? Será que seria na inicial para verificar os documentos? Será que seria para identificar demandas predatórias? Será que seria para analisar o que é que tem de contradição entre a petição inicial e a contestação e já trazer os fatos controvertidos? Será que seria para criar roteiros de perguntas para as audiências, sabe? Então, eu acho que a gente pode ter ganhos com a inteligência artificial se a gente aprender a utilizar e conhecer a inteligência artificial, né? E utilizar da maneira correta. Perfeito. E sobre... A senhora já é magistrada há 15 anos, né?
queria saber só um pouco dessa carreira, até a senhora chegar hoje no primeiro juizado. Por onde a senhora perpassou? Uhum. Em que sentido? Onde a senhora mais gostou de trabalhar e esses desafios? Não me bote numa, numa saia justa. Mas eu vou lhe dizer. Assim que eu entrei, eu tomei posse na comarca de Paços de Camaragibe, que fica ali no litoral. Fiquei pouco tempo lá, acho que fiquei 3 meses só. Aí depois eu vim para a capital, fui para Maceió, substituindo em 2 varas, uma cível e uma criminal. Fiquei nessas 2, eram varas grandes, importantes, foi muito bom. Uma vara muito complexa, a cível, e a vara criminal, uma vara apaixonante. Eu tenho formação acadêmica na área, nas ciências criminais, né? E sou uma apaixonada pela jurisdição criminal, não nego. E aí depois eu fui para a Colônia Leopoldina, né? Fui para Joaquim Gomes, Cajueiro, todas essas de primeira instância, salvo Maceió. Depois eu fui para, pronto, de Cajueiro eu subi, fui para a segunda instância, a instância intermediária, Palmeira dos Índios. Em Palmeira dos Índios eu fiquei 5 anos numa vara criminal. Antes de eu chegar em Palmeira, na primeira instância, você trabalha com todas as ações possíveis, são comarcas com vara única. Você pega civil, você pega penal, né, criminal, você pega infância e juventude, você pega empresarial, você pega, né, tudo. E é comum que você, né, seja demandado diariamente nas variadas questões. Quando eu fui para a segunda instância, então eu fui para a vara criminal, fiquei 5 anos lá e posso lhe dizer, foi onde eu pude exercer meu maior potencial possível na magistratura, né, na jurisdição. Foi onde eu, assim, explorei todos os meus talentos, né? Eu sou professora também na área criminal e para mim fluía muito naturalmente, eu tinha uma intimidade muito grande com aquilo que eu estava fazendo, né? Uma relação muito, muito agradável com aquelas questões que eu julgava. Eu gostava muito, né, da matéria. Fiquei 5 anos, foi onde eu, né, diria até hoje, eu me realizei mais. Saindo de lá, eu fui para Rio Largo, para a segunda vara de Rio Largo, que é uma vara enorme, de civil residual, família e sucessões. Pegava também empresarial, na época a recuperação judicial da Santa Clotilde, né, uma usina grande. E de lá, de Rio Largo, eu vim para Arapiraca, né, completando essas varas comarcas em que eu fui titular. Mas, paralelo a isso, eu sempre estive substituindo. Então, no litoral e na zona da mata, eu passei por várias comarcas. Várias, além dessas. Por exemplo, Messias, União dos Palmares, Novo Lino, Taquarana, Santa Luzia do Norte, enfim, de cabeça me vem essas, mas deve ter mais alguma coisa aí. É isso. Então, para a gente fazer esse encerramento, né, que a senhora explicou muito mais do que eu achava que estaria aqui nas perguntas, eu amei. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para os estudantes e profissionais que acompanham o nosso podcast, principalmente para os nossos alunos da UNEAL, que é uma instituição pública que tem os seus desafios, mas também que tem alunos bastante esforçados, que vêm principalmente de uma classe muito mais vulnerável comparado a outras instituições, mas que está ali sempre perseverando todos os dias. Eu diria que não deixe ninguém ditar, né, a sua rota, o seu sonho, o seu destino, né? Que se essa pessoa que já percorreu esse caminho mais vulnerável, né, de mais dificuldade, galgou o curso de Direito da UNEAL, é um processo ela alcançar uma carreira jurídica. Precisa compreender, né, que é um processo de amadurecimento. E que eu te digo, Gustavo, talvez se eu tivesse acessado a carreira da magistratura antes daquele momento, eu não estivesse madura. Eu não lhe digo em idade,
eu lhe digo imaturidade mesmo, para julgar os processos, sabe? Que às vezes você tem uma pessoa que é muito mais velha do que a gente, mas ela é imatura. Eu falo de amadurecimento mesmo, né? E de compreensão de que a gente não está no controle, né? De muitas coisas nesse processo. Mas uma coisa a gente controla. É a nossa disciplina, né? E o nosso comprometimento com aquela escolha. É uma escolha, como qualquer outra, você vai ter que renovar essa escolha todos os dias. Você vai ter que pensar, no momento que eu escolhi ser juiz, no momento que eu escolhi ser juíza, o que foi que me levou àquela decisão? Se isso ainda fizer sentido, então eu te digo para continuar. Não se compare ao tempo da outra pessoa. Entenda que o tempo de cada um é diferente. E que é a persistência quem vai te levar a esse pódio, vamos dizer assim, que não deixa de ser, sabe? E há alguma leitura, livro, experiência que tenha, que a senhora queira deixar ou que também tenha marcado a sua trajetória para a gente, principalmente na área jurídica, que eu acredito que a gente sofre muito com o processo civil, uma leitura que a senhora acredita que contribua bastante no direito processual civil? Olha, eu gosto muito, assim, das leituras que são mais práticas, né? No Mozart, por exemplo, eu gosto muito, né, da leitura dele. Para o meu dia a dia resolve muito. E aí você vai assistir a aula, talvez você não goste tanto, mas a leitura do livro me servia bastante, sabe? É que hoje a gente trabalha especialmente com a Lei 9.099, né, que traz um procedimento mais simplificado, a gente bebe mais da jurisprudência, né, e dos enunciados do FONAS do que da própria doutrina. Mas é isso que eu lhe digo, Gustavo. A melhor leitura, o melhor livro é aquele que você consegue, você gosta de ler. Então, o que é que eu recomendo? Tire uma tarde, vá numa livraria, pegue 2, 3, 4 livros que esses cursos ou seus colegas recomendam e veja qual é o que você tem mais afinidade com a escrita. Né? Cada autor vai escrever de um jeito. Perceba isso. Eu acho que você larga na frente quando você percebe quem melhor pode te orientar. Então é isso. Mas se for para lhe dizer algo específico, eu diria nesse momento o Mozart mesmo. Então, a gente acaba encerrando o nosso podcast. A gente tem uma honra de ter vocês aqui assistindo conosco, uma honra ter a senhora como uma inspiração para a gente como estudante. Agradecimento pela UNEAL, que está sempre nos ajudando, nos esforçando no máximo possível, muito mais do que possível. Ao nosso coordenador, o professor Tiago, também a professora Marine, e principalmente a senhora que hoje aceitou esse convite e que nos inspira cada vez mais, principalmente na sua história, na sua trajetória e na sua condição de mulher, está fazendo esse trabalho tão digno e bonito aqui no estado de Alagoas. Eu que agradeço a você, Gustavo, é um prazer, como eu disse, e agradeço também ao NEAL, parabenizo, né, o projeto, achei bem, bem interessante, até o nome, né, e reforço mais uma vez a minha parceria com a UNEAL. O Tiago tá ouvindo aí a gente, Tiago é um parceiro e me coloco à disposição, tá? Porque vocês precisarem. As portas do primeiro juizado especial cível estão abertas para vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima.